primeiramente recordar aqui que o Evangelho ele não pode ser interpretado ou recebido como uma historinha. Romanos 4, 7, 8 diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. E outro versículo também, que fica em Números 14 e 18, que diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Então, por que eu estou lendo esses dois versículos? Se a gente for notar aqui, em um momento diz que Deus é misericordioso, apaga os nossos pecados, que Ele se esquece, que Ele perdoa, que Ele é misericordioso. E num outro momento, Ele diz que não inocenta o culpado. Então, como é que é isso aqui? Como é que funciona isso, então? Isso aqui, gente, é a riqueza do Evangelho. É diferente de uma religião. Na maioria das vezes, ou todas, as religiões elas prometem algo se nós fizermos algo. Então, se a gente faz algo, a gente obtém alguma coisa. Mas o Evangelho, o cristianismo não é assim. Evangelho significa boa notícia. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é de alguém que já fez algo por nós, que foi Jesus, morreu em nosso lugar. Eu chamo de a doutrina da dupla imputação. Jesus ele imputa os nossos pecados sobre ele e depois, vamos dizer assim, o crédito de só ele ter cumprido toda a lei. A palavra diz que ninguém é salvo pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas Jesus ele cumpre toda a lei. Ele foi o único que não teve pecado. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, eles não conseguiram, mas eu fiz e eu dou isso a eles. Porque esse crédito, essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas Deus deu a salvação para nós através de Cristo Jesus. Sem nós merecermos nada, aliás, Deus ele nos escolheu primeiro, mesmo no pecado ainda, ele nos amou primeiro, ainda no pecado. Mais uma parte aqui que se encontra em Mateus 27, do versículo 27 ao 31. O subtítulo está escrito assim: humilhação, tortura e morte de Jesus. Queria ler essa parte aqui também, porque foi aquilo que ele passou naquele momento, né, de crucificação por mim e por você. Lembra lá no começo que falei assim, que o Evangelho não pode ser interpretado, pregado como uma historinha. O julgamento de Deus, o tribunal de Deus é real. Nós um dia vamos prestar contas a Deus sobre tudo o que a gente fez. E isso aqui foi o que Jesus passou por mim e por você. Então lembra lá? Deus não inocenta o culpado. E ao mesmo tempo Deus é misericordioso. Significa o quê? Deus ele foi 100% justo e 100% misericordioso. Por quê? Porque existia uma dívida por causa do pecado, iniquidade. Existia uma dívida, mas Jesus pagou a nossa dívida. Então, na verdade, muita gente fala, né? Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus te ama. Não, mas um pouquinho mais a fundo, Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Essa parte diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante deles, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiam as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Eu às vezes costumo dar um exemplo
de uma pessoa que vai morrer ali, em alguma situação. Por exemplo, uma pessoa vai ali atravessar uma rua e ela não vê, mas está vindo um carro em alta velocidade. E vem uma outra pessoa correndo, empurra aquela pessoa para ela sair E aquela pessoa que foi empurrada, ela olha para trás, o carro já passou, e ela vê uma pessoa morta no chão, toda ensanguentada. Para os dias de hoje, um exemplo. Jesus ele nos empurrou, Jesus ele se sacrificou. Por que eu estou fazendo essa expressão como se fosse nos dias de hoje? Não aconteceu aqui, aconteceu lá, em Israel, para aqueles lados lá, há milhares de anos atrás. Então a gente trabalha com jovem, tem alguns que falam até assim, ah, mas foi um homem que escreveu a Bíblia, não acredito nisso não. Sendo que teve pessoas que marcaram a história por sua inteligência e tal, que se converteram lendo os evangelhos, e às vezes vem um jovem de hoje da oitava, do primeiro, sei lá, até na faculdade, não importa, mas um jovem que não, nem se informou às vezes de muita coisa e fala que não acredita na Bíblia, que não acredita em Deus e tal. Se a gente for pegar um livro da terceira série, eu estou com 34 anos agora, mas lá na minha terceira série eu já vi as siglas AC e DC. Significa que o quê? Sabe, num livro didático, secular, já tinha as siglas antes e depois de Cristo há muito tempo. Por quê? Num livro secular. Até que algum tempo atrás eles queriam retirar, mas não conseguiram. Por quê então? Se não foi aqui, não foi no Brasil, foi há milhares de anos atrás, mas Jesus ele marcou a história. Jesus marcou a história. Isso é incontestável. Mas só assim, para ressaltar mesmo. E para você que é jovem também, procura se informar um pouquinho mais. Creio que todas as pessoas deveriam, porque se de fato, é como foi falado, não pode ser interpretado nem recebido como uma metáfora, porque não é uma historinha, é uma realidade. E se é uma realidade, se custa a nossa alma, a nossa vida eterna, sim ou não, com Deus ou com o diabo no inferno, então todo mundo, creio que deveria parar um pouquinho do tempo para ver, oh, será que é verdade? Tirar todas as dúvidas, sabe? Fazer uma pergunta. Qual é o seu sentimento? Ou melhor, qual é o seu posicionamento, sabendo que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar? Ele enviou para morrer no nosso lugar. Porque existia uma dívida. E Deus foi 100% misericordioso e 100% justo, enviando seu filho para morrer no nosso lugar. E hoje nós temos essa oportunidade. Nós só estamos vivos aqui, você só está vivo, respirando, enxergando, talvez vendo esse vídeo agora, ouvindo essa mensagem, me vendo aqui na tela desse celular, porque o Senhor Jesus morreu no seu lugar. Porque o Senhor Jesus se sacrificou, porque enquanto ser humano, todo ser humano, a palavra vai dizer que todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus. Então, Deus ele foi misericordioso comigo e com você. Não é uma mensagem sabe, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma vida boa, isso que você está pedindo a Deus, Deus vai realizar. Não, não é nada disso. Nós temos a maior bênção já. Se for pesar na balança, quanto é que vale diante dessas coisas que você quer? Talvez um carro, uma casa, uma mulher. Talvez você quer até fazer o certo, quer casar direitinho, quer casar na igreja, um exemplo que eu estou dando. Dinheiro, quer comprar seu carro honestamente, sua casa, quer que o seu trabalho seja reconhecido, mas ainda assim, aquilo que Jesus fez por nós, a bênção que nós temos, que é o privilégio de servir Ele, de entregar a nossa vida para Ele, porque custa a nossa eternidade, é imensurável, não tem como comparar. A nossa vida aqui, além dessas coisas que a gente pode ou não conquistar, o ser humano vive pouco que é comparado, né, a tudo que Deus tem para nós na eternidade com Deus. Não queria deixar essa mensagem. Pense nisso, jovem.